Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu venho fazer uma retratação acerca do vídeo do testemunho da partida do meu filho. Como eu falei no começo do vídeo, o objetivo do canal e o vídeo em si é poder compartilhar a experiência que eu tive acerca da partida do meu filho e a minha experiência de vida de um modo geral. Mas eu recebi alguns comentários e eu senti necessidade de fazer esse vídeo para fazer uma retratação acerca de uma fala minha no meu testemunho. Como eu disse, é minha experiência de vida, minha percepção. Mas se o objetivo do canal é poder alcançar o maior número de pessoas possível, eu senti necessidade de esclarecer esse item que talvez para alguma pessoa possa ter ficado meio assim, possa ter torcido o nariz para mim. Não era esse o objetivo, por favor. Quando eu falo, lá no meu testemunho, quando eu falei que quando eu entreguei o meu filho na clínica, que eu me ajoelhei, pedi para que Deus tivesse misericórdia de mim e que em momento algum eu pedi que Deus não levasse ou que poupasse a vida dele, e eu disse, na minha fala foi vê-lo em cima de uma cama vegetando seria pior do que perdê-lo. Amados, esse recorte, essa fala, eu, como mãe, fiz ela pelo seguinte motivo: o meu objetivo com essa fala era simplesmente dizer que eu aceitava a vontade de Deus e que Ele sabe o que é melhor para mim e que não tenho nenhum direito de exigir alguma coisa, até porque Ele sabe de todas as coisas. Eu só sei de uma parte da história. Quem sabe a história completa é Deus. É Ele que tem o controle. Então, quando eu falei que seria muito mais difícil para mim vê-lo numa cama vegetando, foi porque ele era um menino saudável, bom de garfo, uma criança de 9 anos. Tudo que eu fazia, mãe, você me dá a receita. Como que você fez isso, mãe? Porque eu disse, mas para que tu quer saber, meu filho, se tu não cozinha? Não, mãe, mas quando eu crescer, eu quero fazer essa receita. Então, eu era uma pessoa sempre muito que gostava de comer, era bom de garfo. Então, ver uma criança nesse sentido, depois numa cama se alimentando por sonda, seria mais doloroso para mim, na minha visão, que tive o prazer de tê-lo saudável antes, não desmerecendo quem passa por acidentes ou, enfim, que acaba acontecendo isso, quem passa por esse tipo de fatalidade, digamos assim, e acaba acamado por algum problema de saúde, enfim, eu não estou de maneira nenhuma desmerecendo a dor, o sofrimento ou a própria pessoa. A minha fala se refere, às vezes a gente vê, eu pude acompanhar de perto o que é um familiar com câncer e estágio avançado, metástase. E muitas vezes, eu não estou dizendo que é o caso, mas muitas vezes a gente diz assim, ai, ele partiu, mas eu queria ele comigo. Mas em algum momento você tentou se colocar no lugar de quem está passando pela doença, de todo mal-estar, de todo sofrimento, a cada quimioterapia, a cada radioterapia, cada medicação específica, todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Ah, tá sofrendo, mas tá comigo. Foi nesse sentido que eu falei que Deus sabe de todas as coisas e que para mim seria mais difícil ver o meu filho naquele estado do que ter que lidar com a perda dele propriamente dita. A minha fala refere-se justamente à questão do egoísmo, que muitas vezes a gente quer ter com a gente, mas não se coloca no lugar do outro que está sofrendo. Está sofrendo, mas está comigo. Foi nesse sentido que eu deixei livre para que Deus fizesse
o que era melhor, o que já estava nos planos dele. E independente se ia ser bom ou ruim para mim, mas essa foi a minha intenção quando eu falei que seria mais difícil ver ele numa cama do que ver a partida. É só pela questão do egoísmo, que muitas vezes eu já ouvi muito isso, Ai, mas que pena, faleceu. Ai, mas muitas vezes eu digo, olha, descansou, você já tentou se colocar no lugar daquela pessoa, do sofrimento, de não conseguir se alimentar, de não conseguir fazer as atividades normais, de sentir dor constantemente. Você já tentou se colocar no lugar dessa pessoa? Ai, mas pelo menos estava comigo. Eu já ouvi muito disso. Então, a minha fala foi acerca desse egoísmo de querer comigo, independente de como esteja, mas está comigo. Então, eu me despi desse sentimento e deixei que Deus fizesse o que era melhor para ele, para mim. No meu testemunho eu falo que seria muito egoísmo de minha parte querer tê-lo comigo passando por coronavírus e isolamento social e todos os transtornos que todos nós passamos por 2020, independente da perda que eu tive no começo do ano, mas todo mundo teve os perrengues aí por conta da pandemia. Então, quando eu falo que seria egoísmo de minha parte, porque eu sei que hoje ele está no céu, nos braços do Pai, e está no melhor lugar do mundo. Mas eu também entendo que cada um tem a sua porção, tem o seu caminho, a sua trajetória. Eu, na minha visão, entendo que se alguém passa por alguma enfermidade mais severa, que muitas vezes deixa o corpo abatido e, consequentemente, o psicológico, enfim, eu penso que através dessa enfermidade, Deus está dando a oportunidade para a gente poder se humilhar, se redimir e tentar fazer a história diferente, fazer uma vida diferente, porque muitas vezes a gente só dá valor quando perde. Isso se refere a bens, a pessoas e a saúde de uma forma geral. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. E às vezes quando tá chovendo horrores ou quando tá lá no fundo de uma cama, poxa, como era bom ir para academia, como era bom ir caminhar. Enfim, é nesse sentido que eu me refiro, que eu digo que eu recebi comentários, por exemplo, de que eu estava falando sobre a perda do meu filho, não a perda, a partida dele, sorrindo. Mas eu realmente compreendo que ele está num lugar melhor. Me faz falta, sim, me faz muita falta. Mas eu entendo que ele está num lugar melhor e isso é de coração, é verdadeiro, é puro, é sincero. Então a minha fala é acerca disso. Então quando eu falei que foi melhor partir do que ficar vegetando, é porque eu entendo que ele partiu porque já estava pronto. Porque Deus sabe de todas as coisas e muitas vezes esses tratamentos extensos, essas doenças que acontecem, Deus permite que muitas coisas aconteçam para que outras possam acontecer. E essas outras é que muitas vezes uma doença ou alguma limitação física, enfim, te vislumbra novas possibilidades, a gente se reinventa e nessa nova trajetória, nessa nova história, coisas maravilhosas acontecem, que muitas vezes quem é perfeito, sadio, saudável, às vezes não consegue experimentar, e muitas vezes uma pessoa com limitações físicas, tá aí o YouTube para mostrar uma série de pessoas que não têm partes do corpo, mas são músicos maravilhosos, enfim. Só a fala que eu me referi foi acerca do egoísmo, de querer manter comigo, mesmo que ele estivesse sofrendo, mas estava comigo. Foi nesse sentido a minha fala. Eu só quis deixar isso claro porque quando eu fiz esse comentário, eu não convivo com ninguém especial e talvez a minha fala seja porque eu não tinha essa percepção de olhar esse outro lado, mas eu fui confrontada por alguém que passou por essa experiência, que convive
com pessoas assim. Ela disse: olha, eu não concordo, eu vejo que tem assim, mas a coisa não é desse jeito que tu tá falando. Não, eu não disse que era ou que não era. Eu falei com relação ao meu filho naquela situação específica. Mas eu não estou em momento algum desmerecendo o sofrimento ou a vida maravilhosa que quem é pai e mãe de um especial sabe que é. Toda vida tem a sua beleza. Então eu não estou desmerecendo isso. Eu só fiz esse comparativo pela minha situação, mas em momento algum eu quis desrespeitar ou desvalorizar quem passa por isso. Esse é só um comentário que eu gostaria de fazer. Peço perdão se de alguma forma eu magoei alguém ou se eu fui mal interpretada. Me perdoe, não era esse o meu objetivo. Eu entendo que tudo foi criado por Deus e Deus é maravilhoso. E Ele sabe de todas as coisas. Então, se a coisa caminhou para esse lado, se é assim ou se é assado, foi porque Ele quis que fosse assim e porque há um propósito nisso. É só essa reflexão que eu faço acerca disso. Gostaria de pedir perdão se em algum momento eu ofendi, magoei, ou se alguém se sentiu constrangido ou incomodado com a minha fala. Me perdoe, não era esse o meu objetivo. Mas eu peço de coração que você possa me perdoar e que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.